Olhando as cervejas mais vendidas no Brasil hoje, a grande maioria delas tem o nome Pilsen escrito no rótulo, ou Pilsner, que é o nome de uma cidade que revolucionou a maneira de produzir cerveja, transformando-a no líquido delicioso que é atualmente. No vídeo de hoje, vamos explorar a cidade de Pilsen e a história da cerveja e descobrir como o subterrâneo de uma cidade medieval ajudou na tarefa. Vamos explorar a parte central da Europa, a região da Boêmia, onde fica a cidade de Pilsen, hoje na República Tcheca. Pilsen tem relação com a cerveja desde os tempos de sua fundação. Em 1295, em plena Idade Média, numa região estratégica, localizada entre os reinos da Boêmia e da Bavária, foi o lugar onde o rei Venceslau II determinou a criação da cidade. E foi concebida como uma cidade planejada, com uma praça central espaçosa, seguida por ruas retangulares e cercada por um grande muro. Quando a cidade foi fundada, o rei concedeu o privilégio de todos os cidadãos que tinham uma casa dentro dos limites murados da cidade de fabricar cerveja. Eram 295 casas e surgiram muitas cervejarias, transformando o lugar em uma cidade cervejeira. E o crescimento foi rápido, sendo já no século XIV a terceira maior cidade da Boêmia, depois da capital Praga e de Kutná-Hora, a cidade da prata que vimos no vídeo anterior. Se não assistiu, vou deixar um card no final desse vídeo e um link na descrição. A Praça Central chama-se hoje Praça da República e foi palco dos principais eventos da cidade. Ela possui 3 grandes fontes, que existiam desde a Idade Média, mas foram remodeladas no século XXI para um layout moderno, revestidas de ouro. E foi nessa praça que ocorreu a Revolta da Cerveja, um evento que ia mudar a cerveja para sempre. Mas antes, vamos conhecer a joia da praça, a grande igreja de São Bartolomeu, hoje catedral, cuja construção começou juntamente com a cidade, tendo sido terminada no século XVI. A grandeza dessa igreja é de impressionar, para uma igreja tão antiga e cheia de história. O altar principal carrega, entre outros santos, a estátua de Nossa Senhora de Pilsen, protetora da cidade, e a estátua de São Venceslau, que foi o rei da Boêmia, Venceslau I, e é considerado o santo protetor dos cervejeiros tchecos, por ter proibido a exportação de lúpulo na época de seu reinado. A igreja também contém estátuas de imagens representando a crucificação de Jesus, criadas no século XV. A estátua de Nossa Senhora de Pilsen data de 1380 e foi muito venerada na cidade ao longo da história. Até hoje, tendo procissões em sua homenagem e peregrinos a visitam, buscando por milagres. O pé direito dessa igreja tem 25 metros de altura e os tetos são ricamente decorados. Os vitrais também são de impressionar pelas cores e grandes tamanhos. Uma parte muito interessante é a torre, a mais alta torre de igreja da República Tcheca. São 300 degraus e a única opção é subir a pé, sem elevador. Na subida, encontramos alguns detalhes da torre, como os sinos da igreja, que pesam entre 1,5 e 5,5 toneladas. E podemos também ver a parte do mecanismo do relógio. São essas varetas compridas que movimentam os ponteiros do relógio em cada um dos 4 lados da torre. E do topo da igreja, dá para ter uma noção melhor da cidade de Pilsen, a cidade cervejeira, e imaginar aqui, no período medieval, com muitas cervejarias espalhadas em volta dessa praça toda. Existia um cemitério aqui também, mas com o aumento da cidade, ele deixou de existir. A maioria dessas casas, próximas da igreja, tem câmaras subterrâneas e são todas interligadas pelo subterrâneo, em túneis usados desde a Idade Média, formando a cidade subterrânea de Pilsen, como vamos ver daqui a pouco. Essa praça ainda hoje é o coração da cidade e palco dos principais eventos que ocorreram ao longo da história. Mas o que fez a cidade realmente famosa foi a cerveja. E, para entender um pouco melhor sobre a cerveja, vamos visitar o Museu da Cervejaria, que fica dentro das antigas muralhas da cidade, do lado do muro, mas do lado de dentro, tendo assim o privilégio de poder produzir cerveja.
É uma construção da época medieval e antigamente era uma maltearia e cervejaria que funcionou durante várias gerações. Vamos conhecer aqui o que é a cerveja e o que ela precisa para ser produzida. A cerveja era muito importante na época medieval. Ela contém muitos nutrientes, sendo chamada muitas vezes de pão líquido. E por ser fervida em seu processo de produção e ter álcool, ela não carregava organismos patogênicos, como os que podiam ter na água. Seu consumo era muito mais seguro do que a água nessa época. E a primeira coisa que precisa para uma cerveja é a água. Uma boa água. Uma água ruim é uma água com muitos sais minerais, chamada de água dura. E a água daqui é perfeita para cerveja, assim como em toda a cidade. Esse poço tem 18 metros de profundidade e ficava dentro da maltearia. E o próximo ingrediente é o malte. Sem um bom malte, não tem uma boa cerveja. E a primeira etapa é a fabricação do malte, que é o ingrediente mais importante. E o que é o malte? Em resumo, são grãos germinados e depois secos. Geralmente, usa-se cevada, mas pode ser feito com diversos tipos de grãos, como o trigo e o centeio. Para sua fabricação, eles colocavam os grãos de cevada nesses tanques e colocavam água e espalhavam a cevada úmida pelo salão, mexendo sempre, esperando alguns dias para que começasse a germinação. Esse processo é crucial para a produção de cerveja, pois converte os amidos presentes nos grãos em açúcares, que depois serão convertidos em álcool e gás carbônico durante a fermentação. E assim que a brotação começa, eles secam o grão. E para essa etapa, usavam esse forno de secagem, no qual, na parte de baixo, colocavam lenha, esquentando a parte de cima, onde era colocado o malte para ser seco. E se eles quisessem malte torrado para fazer cerveja preta, eles usavam maiores temperaturas no processo e torravam o malte. E para continuar, em grandes tanques, o malte era misturado com água, formando mosto, que depois era filtrado e então colocado em uma panela e fervido com lúpulo, o terceiro ingrediente da cerveja. O lúpulo é uma erva que cresce originalmente aqui, de sabor amargo. Além de dar um sabor agradável na cerveja, atua como conservante da mesma. Na época dessa cervejaria, alguns produtores colocavam lúpulo demais para fazer a cerveja durar mais, mas deixando-a muito amarga. E após a fervura, quando a mistura esfriava, eles colocavam o quarto ingrediente, a levedura, que são os micro-organismos que fazem a conversão dos açúcares em álcool durante a fermentação. E o processo de fermentação ocorria no subterrâneo, em barris de madeira, onde a temperatura fica constante ao longo do ano todo, por volta de 12 graus Celsius. E como tinham muitas cervejarias na cidade, tinham muitas cavidades subterrâneas. E essas cavidades eram interligadas, formando um enorme complexo de túneis, conhecidos como Cidade Subterrânea de Pilsen. E hoje são uma atração turística, sendo usados desde a Idade Média, e que vamos conhecer agora. E são muitos túneis, mais de 20 quilômetros deles. Somente uma pequena parte é aberta à visitação, principalmente os túneis próximos ao Museu da Cervejaria. Nesse mapa, pode-se ver a quantidade de túneis que se espalhavam por toda a parte murada da cidade. Além de estocar cerveja, eram ótimos lugares para estocar comida pelas suas temperaturas baixas. Também era uma maneira bem prática de locomoção pela cidade durante o inverno e de comunicação entre as casas. Na época das guerras, foi um importante esconderijo para as pessoas e há diversas lendas sobre eventos que ocorreram por aqui. Era também fonte de água da cidade, contando com cerca de 300 poços. Os túneis têm inscrições mostrando em qual parte da cidade se está e qual o prédio que está logo acima. Muitas das antigas saídas foram fechadas, restando poucas entradas aos antigos túneis na cidade. Mas a coisa mais interessante e inusitada até é a roda d'água, que fica dentro da cidade subterrânea. Essa roda fica logo abaixo do edifício da Torre d'Água, que era usada para alimentar as 3 fontes de água da praça principal. Foi um sistema usado até 1889, quando a cidade construiu um novo sistema de suprimento de água e ela perdeu a função. Essa roda não é original,
é uma reconstrução da roda d'água antiga, mas não deixa de ser um charme e mostra a tecnologia da época. E o museu, a entrada do museu, você ganha uma cervejinha e uma cerveja Pilsen original, que é muito boa. E aí eu parei pra comer também. E pedi uma sopinha de alho aqui, que tá muito boa. E um joelho de porco, que eu tô esperando ficar pronto. Aí joelho de porco com uma cervejinha, e um dia friozinho igual hoje, tá maravilhoso. E chegou agora o prato principal, ó. Joelho de porco. Tá muito bonito. Tem cara de estar muito bom. E a segunda cervejinha, que você ganha no museu 2 cervejas. E maravilha de museu. É porque eu fiz 2. Eu fui no museu e fui no subterrâneo do museu. Então, subterrâneo da cidade, sabe? Que o museu é interligado. Então são 2 cervejinhas. Saúde! A cidade de Pilsen, desde sempre, foi uma cidade cervejeira. Mas isso não significou necessariamente que produzia uma cerveja boa ao longo de toda a sua história. No ano de 1838, existiam diversas cervejarias e cada uma produzia uma cerveja diferente. E uma era pior do que a outra. Não existia um controle rígido de processo, cada lote de cerveja saía diferente do outro. A cerveja estragava fácil e muitas vezes era servida estragada. Para tentar conservá-la melhor, muitos cervejeiros colocavam lúpulo demais, ficando muito amarga. A cor era feia, o gosto não era bom e o preço era bem alto. Essas condições fizeram com que ocorresse um evento que ia mudar a história da cerveja para sempre. E não só aqui, como no mundo todo. Na frente do Paço Municipal, na praça central da cidade, uma multidão de bebedores de cerveja estavam revoltados com a qualidade do produto. Então, eles pegaram 36 barris de cerveja que estavam intragáveis e espalharam o líquido por essa praça toda, em sinal de protesto. "Queremos uma cerveja boa!" bradava a multidão. Foi uma verdadeira revolta, chamada de Revolta da Cerveja. Era preciso tomar uma atitude. Foi assim que os cervejeiros se reuniram e criaram uma nova cervejaria, chamada de Mieszczański Piwowar, que seria traduzida como Cervejaria dos Cidadãos, e logo ficaria muito grande. E queriam criar uma cerveja que ninguém colocasse defeito. E chamaram um cervejeiro da região da Bavária, outra região grande produtora de cerveja, chamado de Josef Groh, com a incumbência de criar a cerveja perfeita, que até então nunca tinha sido feita. A Mieszczański Piwowar ficou muito famosa. Seu nome foi trocado para a cervejaria Pruszenskie Prazdój, ou cervejaria Pilsner Urquell, que significa a Pilsen original. E vamos agora conhecer a cervejaria Pilsner Urquell e ver o que fez dessa cerveja lendária. O pórtico de entrada é muito famoso. Daqui saíram cervejas para toda a Europa e o mundo. E daqui, a cerveja mudou para sempre. E caminhando pelos jardins da Pilsner Urquell, já avistamos a fábrica. Essa entrada, com esses corrimãos curvos, dá uma impressão de estarmos indo para a fantástica fábrica de cerveja, o que não deixa de ser. E vamos para o centro de visitantes, entender o que ocorreu aqui que transformou a cerveja. Vamos conhecer tudo que Josef Groh fez para criar a primeira cerveja ao estilo Pilsen. Groh começou seus trabalhos focando no malte. As maltearias secavam o malte em temperaturas altas demais, fazendo com que ele ficasse escuro e com gosto ruim. Groh fez um malte melhor, secado em temperaturas mais baixas, para preservar melhor o sabor. Em compensação, tinha mais umidade residual. Ele não durava tanto quanto os maltes super secos. Então, tinha que ser usado poucos dias após a produção. A temperatura de secagem era cuidadosamente controlada para que o lote secasse como um todo, mantendo a uniformidade do produto. Groh queria o melhor sabor para a cerveja. Então, escolheu o melhor lúpulo que existia na Boêmia, na cidade de Žatec, ou Zaz em alemão. A cidade
produz o lúpulo Saaz, extremamente valorizado na indústria cervejeira até hoje. Nos dias atuais, o lúpulo vem na forma de pequenos pellets prensados. Ele é seco e prensado, e depois é moído para ser adicionado na cerveja. Super amarga. Mas tipo, super, super amarga. Mas tem muito gosto de cerveja. A água da fábrica vinha de um poço aqui perto e é perfeita para cerveja. Considerada uma água muito mole, expressão que diz que tem poucos sais minerais, principalmente carbonato de cálcio. Nos dias atuais, na indústria cervejeira, a fonte de água não é tão importante, pois com os processos modernos, pode-se deixar a água do jeito que precisar. Mas nessa época, a água daqui foi fundamental para a qualidade do produto final. E a levedura foi cuidadosamente selecionada por Grow, e a mesma levedura é utilizada até hoje. E Grow tinha uma carta na manga, algo que estava começando a ficar muito popular na época e revolucionando diversas indústrias: a ciência. E cada etapa do processo passou a ser minuciosamente controlada. Temperaturas e tempos passaram a ser controlados rigidamente para que fosse reprodutível, para que todo lote de cerveja tivesse as mesmas características. E vamos agora conhecer o processo de produção, para ver o que Grow fez de diferente. Essa parte da fábrica é o que chamam de cozinha. E a primeira parte é produzir o mosto, que é a mistura do malte com a água, como vimos lá no museu. O processo é chamado de mostura. Nesses recipientes gigantescos é colocado o malte moído e água morna. Na época, as cervejarias usavam uma abrasagem única, mas Grow queria a extração perfeita e passou a usar o processo conhecido como decocção tripla. A água e o malte são inicialmente aquecidos a cerca de 35 graus Celsius, sendo misturadas em um braço mecanizado, ficando por cerca de 2 horas. Um terço desse mosto é retirado e fervido e é reintroduzido na mistura, elevando a temperatura para cerca de 52 graus, ficando mais 2 horas. Depois, mais um terço do mosto é retirado e fervido e reintroduzido, ficando a mistura toda a 75 graus por mais 2 horas. E por fim, mais um terço do mosto é fervido e reintroduzido, ficando por volta de 78 graus. Depois desse processo, tudo de bom que tinha na cevada, que deu origem ao malte, já foi retirado, no que tange a cerveja. A mistura é então filtrada nesses filtros grandes de aço inoxidável. O que restou do malte é usado em outras finalidades, como alimentação animal. O líquido é colocado em outros recipientes, similares aos anteriormente usados, e ocorre a etapa de fervura, onde é acrescentado o lúpulo. E Grow queria a extração perfeita, então utilizou a fervura tripla para extrair bem o sabor do lúpulo. Na primeira fervura, é principalmente para extrair o sabor e, na última, o aroma. E dura cerca de 2 horas o processo de fervura. É somente usado o lúpulo de Saaz, desde a época de Grow. No fim, a cerveja está pronta para iniciar o processo de fermentação. Lembra dos subterrâneos do centro da cidade? Aqui não é diferente, mas eles têm seus próprios subterrâneos. Então, vamos descer cerca de 15 metros no solo para conhecer os subterrâneos da Pilsner Urquell. Nas outras cervejarias antigas, no centro da cidade, a fermentação era feita na temperatura ambiente do subterrâneo. Mas para Grow, era uma temperatura alta demais. A cerveja fermentava muito rápido e não ficava tão boa. Ele queria uma cerveja com fermentação mais lenta, para que o sabor no final do processo fosse o melhor possível. Mas como fazer para baixar mais ainda a temperatura, já que os subterrâneos têm temperatura quase que constante ao longo do ano? Bem, usando gelo. Mas como usar gelo antes da refrigeração ser inventada, mesmo antes da energia elétrica? Como é uma região de clima frio no inverno, guardando o gelo do inverno e usando
ao longo do ano todo. Pode parecer incrível de imaginar, mas o gelo guardado no inverno durava até 2 anos, estocado nos subterrâneos. E tinha uma profissão de cortadores de gelo. Eles cortavam o gelo do lago congelado e enchiam os subterrâneos no inverno. Eles usavam esses buracos para a entrada do gelo de fora, que era empilhado aqui. E esses corredores faziam parte do imenso estoque de gelo. Esses subterrâneos foram usados até 1987 e depois substituídos por processos mais modernos. E a cerveja era colocada em grandes barris e deixada fermentando por 15 dias na temperatura por volta de 9 graus. E esses subterrâneos podiam ser perigosos, pois a cerveja libera gás carbônico no processo de fermentação. Depois de fermentada, estava pronta a chamada cerveja verde. E depois disso, ela passava mais 30 dias na etapa de maturação, entre 0 e 2 graus Celsius, para a cerveja ficar pronta. Nessa etapa, os sabores se desenvolvem mais e a cerveja fica mais clara. E finalmente, ela fica pronta para o consumo. No dia 5 de outubro de 1842, Grow terminou o primeiro lote da primeira cerveja Pilsen do mundo. E temos agora a cerveja pronta. Ela é encorpada, tem uma cor dourada brilhante com uma clareza cristalina. Tem uma espuma densa, branca, muito saborosa. O aroma do lúpulo é perfeitamente balanceado com o malte. A amargura é na medida certa e com um sabor delicioso. Joseph Grow atingiu sua missão e criou a cerveja que se tornou o orgulho de Pilsen e de toda a Boêmia. Nos dias atuais, a última etapa é a filtração final, para eliminar as partículas em suspensão para o produto durar mais. E agora vem a melhor parte do processo: provar o fruto do trabalho de Grow. E essa cerveja aqui, ela é sem filtrar. Ela é assim que tirada do barril. Eles não servem em lugar nenhum essa cerveja, porque ela tem que ser filtrada antes e pasteurizada antes de ser distribuída. Mas só aqui que você pode provar. E é uma delícia. Maravilhosa. Sabor maravilhoso. Eles têm que filtrar, porque se eles não filtrarem, a cerveja estraga. E é muito boa. Muito boa. Deliciosa. Saúde. A novidade foi se espalhando para cidades vizinhas e com a chegada das ferrovias para a Europa toda. Com os trens, o transporte passou a ser muito mais fácil. A Pilsner Urquell desenvolveu vagões refrigerados para transportá-la por toda a Europa. E dessa parte da fábrica, com os trens, a cerveja era despachada para todo lado. Ela foi apresentada na Exposição Mundial de Paris de 1867, atraindo a atenção do mundo todo, sendo um sucesso instantâneo. Nessa época, Pilsen, assim como toda a Boêmia, estava sob o comando do Império Austro-Húngaro. A cerveja era perfeita, mas uma pessoa precisava aprová-la: o imperador. E foi feita uma taça de cristal especial para o imperador poder tomá-la. Uma coisa que a Boêmia é tão boa quanto a cerveja é na fabricação de cristais. E essa taça foi criada pela empresa Moser, uma empresa da Boêmia conhecida pelo extremo requinte, fazendo cristais para os reis e imperadores. Fique ligado, em breve virão vídeos falando sobre a Moser e dos cristais da Boêmia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor nos ajude e se inscreva no canal e deixe seu like. Tem muito conteúdo por aí. E o imperador, ele adorou. Aprovadíssimo! Em 1876, Louis Pasteur publicou Estudos sobre a Cerveja, onde detalhou seus experimentos sobre a fermentação e a prevenção da deterioração da cerveja. Ele demonstrou que o aquecimento a uma temperatura suficiente, por um período controlado de tempo, matava os micro-organismos que deterioravam a cerveja, sem alterar muito o sabor. Processo conhecido hoje como pasteurização. Isso tornou possível a produção e o transporte da cerveja em larga escala, sem o risco de estragar rapidamente. No processo, as leveduras
e outros micro-organismos são eliminados. A cerveja passou a ser embalada em garrafas e não precisava mais de refrigeração para não estragar. Podia chegar muito mais longe. E nessa surgiram dois termos bem conhecidos hoje: a cerveja e o chopp. A cerveja é o produto pasteurizado, matando as leveduras, e o chopp é sem pasteurizar. Nos dias atuais, a cerveja não é mais fermentada em tanques de madeira no subsolo, mas em grandes tanques de inox que ficam na superfície, mas mantendo as características originais de sabor. E a cerveja não é mais embalada em tambores de carvalho, mas em garrafas de vidro, latas e recipientes metálicos de chopp. E aqui é o setor de embalagens da Pilsner Urquell hoje em dia. E o que aconteceu com Joseph Grohl? Ele era uma pessoa de gênio muito forte, intempestivo, grosseiro, embora genial cervejeiro, intragável como pessoa. Algumas pessoas se referiam a ele como a pessoa mais rude da Bavária. E após a invenção da cerveja tipo Pilsen, a cervejaria terminou o contrato com ele e usa a mesma receita até os dias de hoje. E com a pasteurização, ela ganhou o mundo. Podia ser transportada de navio para todo lugar. Hoje, cerca de 70% da cerveja vendida no mundo todo é do tipo Pilsen. E as cervejarias do mundo passaram a inspirar-se na Pilsner Urquell e produzir suas próprias versões dela. Bem, cervejarias de quase todo o mundo. A cerveja precisava de gelo para ser produzida, e era possível ser fabricada somente em países com invernos rigorosos. Só com a chegada da refrigeração e depois da luz elétrica, ela passou a ser produzida no mundo todo. Antes disso, no Brasil, na metade final do século XIX, a cervejaria Friedrich Christoffel, no Rio Grande do Sul, uma das mais modernas da época, tentou trazer gelo natural dos Estados Unidos para baixar a temperatura na fermentação, mas sem sucesso. A situação só mudou em 1880, quando chegaram as primeiras máquinas de fabricar gelo no país. E nessa mesma década, surgiram as primeiras marcas de cerveja Pilsen no Brasil. Entre elas, a Antártica em São Paulo e a Brahma, no Rio de Janeiro, que durante mais de um século travaram uma batalha comercial e de marketing pelo país. O tipo Pilsen dá uma cerveja refrescante, combinando demais com o clima tropical. E com a chegada da refrigeração, num país quente, por que não servi-la bem gelada? A era da cerveja super gelada começava. Na Europa, é muito mais comum servi-la em temperatura ambiente ou levemente fria. E assim, a cidade de Pilsen, a cidade cervejeira, escreveu seu nome na história da cerveja, mudando toda uma indústria pelo mundo todo. Em um dos dias que fiquei em Pilsen, estava sendo a comemoração da independência da Tchecoslováquia, um feriado nacional. Uma data muito importante, pois começa o início da formação da República Tcheca como Estado soberano. A Tchecoslováquia somente separou-se em 1992, na República Tcheca, ou Tchequia, e na Eslováquia. Uma separação consensual, conhecida como divórcio de veludo. E para comemorar, adivinhe só, cerveja! E muita cerveja. A República Tcheca é o país que mais bebe cerveja no mundo. 144 litros por habitante por ano. Média de meio litro por dia por pessoa. E durante todo o tempo que estive lá, nunca me deparei com uma cerveja ruim. É difícil dizer qual que é a melhor. No próximo vídeo, para mudar um pouco de ambiente, vamos para a Ásia. Conhecer o templo de Angkor Wat, na selva do Camboja, que foi construído por um deus e era um pedaço do paraíso na Terra, cercado de mistérios que vamos conhecer no próximo vídeo.